E o governo Bolsonaro saiu das cordas no que diz respeito às negociações envolvendo a reforma da Previdência. Passou da primeira casa, superou a votação na CCJ com um resultado bastante confortável. Era o mapa que mais ou menos os líderes do governo tinham no início da tarde de ontem. Mas por que demorou tanto? É a disputa política, isso já estava... Já era esperado que fosse uma sessão bastante longa, mas o governo conseguiu sair da CCJ. Teve que ceder no texto, mas saiu da CCJ. A grande questão agora é o próximo passo. É a comissão especial, porque é ali que se estuda o mérito. Afinal de contas, a reforma terá ou não que ser desidratada para que chegue no plenário, para que seja aprovada. Se me perguntarem se eu acho que vai ter reforma da Previdência, eu acredito que sim. Tem todo o ambiente para que se aprove uma reforma. Que reforma será essa? É isso que a gente vai conhecer na comissão especial. E, claro, esse mal-estar causado pelo filho do presidente Carlos Bolsonaro ao atacar Hamilton Mourão. Um mal-estar que chega ao Congresso Nacional. Os deputados aliados ao governo já começam a ficar irritados. Ministro Onyx Lorenzoni, o governo está comemorando a aprovação ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Bom dia. Bom dia. Bom, primeiro dizer que o governo continua, com a mesma postura de humildade, seriedade de trabalho e vai colhendo, devagarinho, resultados, Começamos lá com a implantação do modelo de gestão pública preconizado pela OCDE, que é a organização que trabalha para o desenvolvimento. Da mesma maneira, o trabalho feito pela equipe do professor Paulo Guedes, coordenado pelo secretário Rogério Marinho, foi um trabalho espetacular de convencimento, de diálogo com o parlamento, respeitando o tempo do parlamento, e colhemos ontem o resultado desse grande esforço que todos fizeram. Qual é o desafio agora, ministro? O desafio agora, qual é o desafio para o governo agora, na medida em que nós vimos um debate muito acirrado dentro da Comissão de Constituição e Justiça? Agora, a discussão é de mérito, olhar ponto a ponto a proposta de reforma. E há algum sinal de que o governo pode ceder em algum ponto, na medida em que já cedeu em alguns itens da proposta de reforma, para passar pela Comissão de Constituição e Justiça? Bom, primeiro lembrar de que é mais do que uma reforma, Nós temos uma nova Previdência. Lembrar todos os passos. A gente mandou, primeiro, uma medida provisória que combate a fraude, melhora e traz mais rigidez aí à concessão dos benefícios. Depois nós mandamos uma atualização da cobrança dos devedores para facilitar essa cobrança por conta principalmente do INSS. Depois nós corrigimos o atual sistema de repartição. Lembra da figura do navio com o casco furado? A gente está consertando o casco para ele continuar flutuando, podendo pagar as pensões em dias, que é muito importante, principalmente podendo receber alguns milhões de pessoas que têm que entrar nesse barco, que são as pessoas das gerações que estão chegando no momento da sua aposentadoria. E tudo isso sem tirar nenhum direito das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante em relação a outras tentativas que foram feitas no Brasil. Depois é um processo igual para todos contribuem, sem nenhuma exceção. Depois se faz justiça, fazendo com que aqueles que ganham mais paguem mais, E por fim, se cria um novo sistema, que é o sistema de capitalização, que servirá para as futuras gerações e vai ajudar o Brasil a entrar numa senda de crescimento, onde com uma poupança interna, que hoje é da faixa de 15,5% do PIB, chegando a 20%, o Brasil passa a ter condição de financiar e de sustentar um crescimento médio de 3% ao ano ao longo das próximas décadas. Esses são os argumentos para o país. Ministro, esses são os argumentos, e o senhor já até falou sobre isso, e eles são os argumentos gerais que justificam a proposta de reforma. Ela é muito ampla, ela tem vários pontos. Existe algum ponto que ainda está em negociação, que pode ser retirado? Algum ponto em que o governo pode ceder para garantir a aprovação? Bom, sempre que qualquer proposta entra em qualquer parlamento, em qualquer lugar do mundo, o parlamento vai debater, discutir, vai fazer proposições. Este vai ser o trabalho que nós vamos desenvolver
né, com toda a equipe do Ministério da Economia, mais uma vez liderados pelo deputado Rogério Marinho, depois junto com o apoio da equipe lá da Casa Civil, da Secretaria-Geral de Governo. Ou seja, nós vamos trabalhar para que a potência fiscal, que é algo muito importante, ela seja preservada. Por quê? Isso não é importante para o governo, isso é importante para o país chamado Brasil. Eu digo sempre que no dia da aprovação, em segundo turno, na Câmara dos Deputados, em junho deste ano, o Brasil dormirá no Brasil e vai acordar no Canadá, no Chile, Nova Zelândia, ou seja, vai acordar com perspectiva de poder se tornar aquilo que sempre foi o grande sonho dos brasileiros, um país que desse prosperidade, segurança e principalmente desse expectativa de presente e futuro para a nossa população. Ministro, bom dia, Carolina que fala com o senhor. Bom dia, Carolina. Ontem, no final daquela longa sessão na CCJ, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também comemorou o resultado, mas cobrou uma maior participação dos integrantes do governo, mais particularmente do próprio presidente Jair Bolsonaro, no convencimento de que a reforma da Previdência é importante. Ele disse o seguinte: o governo se omitiu basicamente, tirando a participação do Onix, e um pouco a participação do presidente, mas sempre do lado negativo. Eu sou contra, mas sei que o Brasil quebra. Disse o Rodrigo Maia. Nós queremos que o Bolsonaro entenda que ele representa todos os 200 milhões de brasileiros se ele aprovar a Previdência. Vai garantir aposentadoria e empregos. Lhe pergunto, nessa segunda fase, na comissão especial, haverá alguma mudança de comportamento do presidente Bolsonaro? Faz parte da estratégia? Ele entrará de maneira mais sólida, mais firme na defesa da reforma? Claro que sim, até porque muito do que falou o presidente da Câmara está diretamente ligado à questão da comunicação com a sociedade. Como o presidente Bolsonaro ele construiu uma capacidade de identificação e de comunicação com a maior parte da sociedade brasileira, né? Basta a gente ver o resultado da última eleição, o que ocorre? Os parlamentares todos, né? Os congressistas, sempre referem que desejam uma participação mais ativa dele. Agora, tem que ser cada coisa a seu tempo. É como eu falei com vocês e com os ouvintes da Gaúcha, há talvez 40 e poucos dias atrás, ou 50, logo que a proposta foi lá para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O time Bolsonaro é um time que está sobre ajuste. Lembra daquela brincadeira que eu fiz em relação ao Campeonato Brasileiro? Nem sempre o time que sai ganhando todas é o time que vence ao final, é o campeão ao final. E como nós estamos disputando o Campeonato do Desenvolvimento do Mundo, o Brasil tem que ser campeão, não tem outro jeito, que é para que a gente possa ter uma vida melhor para todos nós, para todas as nossas famílias, em todos os estados da federação. Então a nossa preocupação nós trabalhamos com uma estratégia, com uma forma de comunicação dentro da CCJ. Agora, na comissão especial, é claro que na medida que for avançando, ela vai ter uma participação cada vez maior do presidente, até o momento lá em que a gente encaminhar para a votação na comissão especial. E aí já estaremos na perspectiva da votação no plenário, que é a votação decisiva. É claro que o presidente vai participar, o presidente vai entrar, o presidente vai, inclusive, se expor, né, necessariamente para poder ajudar nesse grande esforço que é para o país Brasil, não é nem para o governo dele. Bom dia, ministro. Ministro, aquela última pesquisa do IBOP, aliás, do Datafolha, que sondou a opinião pública sobre a população, mostrou que o país, de um modo geral, está dividido, mas que no Nordeste a resistência é muito maior. E nas bancadas nordestinas, a informação que a gente tem do Congresso é que também nas bancadas nordestinas a resistência é maior na hora que o projeto for para o plenário de fato, porque eles não querem simplesmente ter o desgaste com o eleitor sem ter o bônus, digamos assim, de fazer parte de fato do governo. Está em negociação uma participação maior dos deputados nos cargos do governo, que no final das contas é isso que sempre acontece, ou os senhores mantêm o discurso inicial de que os cargos são inegociáveis? Vamos lá. O Nordeste, na verdade, precisa de um conjunto de atenção, né? De atenções, né? Para que o Nordeste brasileiro possa, vamos dizer assim,
encontrar o caminho do crescimento, do desenvolvimento. E é isso que nós estamos trabalhando nesse momento. Parlamentares de todo o Nordeste têm sido chamados para nos ajudar na seleção de programas que vão ser oferecidos ao Nordeste muito brevemente, né? Exatamente com essa preocupação, esses convênios que foram feitos na viagem a Israel já estão focados, né, lá no semiárido, já estão focados em projetos de dessalinização, tanto da água profunda que se encontra no Nordeste, que é salobra, quanto da questão da água marinha mesmo, para aproveitamento. Nós não paramos em nenhum momento a transposição do São Francisco, ao contrário, na semana passada conseguimos fazer a dotação orçamentária para a conclusão do ramal do Agreste, que é muito importante, são milhares de pessoas que terão acesso à água, tanto para plantar quanto para a água de beber. Então, o governo está olhando para isso. E os cargos continuam da mesma forma. O primeiro escalão, o segundo escalão foi constituído, vamos dizer assim, com total independência. Nos cargos estaduais, nós lançamos um decreto, inclusive, dando condição de que os parlamentares possam fazer indicações técnicas sobre a aplicação da lei da ficha limpa. É o primeiro governo que fez isso. E o que é mais importante, né? A última palavra é do ministro da área, ele que faz a última seleção, aceita ou não aceita a indicação, com total independência. Então, esse tipo de vamos dizer assim, de contribuição, ela é bem-vinda. Agora, dentro dos critérios que, desde o primeiro momento, diferenciam o governo Bolsonaro claramente dos antecessores. Ô, ministro, deixa eu lhe fazer uma pergunta bem prática agora do próximo passo. O presidente... Eu só preciso responder essa, tá? Porque eu interrompi uma reunião aqui com... Só mais duas, a escola vai encerrar. Bem rapidinho, a escola encerra. O presidente e o relator da comissão especial serão do Centrão, foi o que eu ouvi ontem na CCJ, que não serão parlamentares do PSL, porque o Centrão tem que estar comprometido com o andamento da reforma, porque foi exatamente o ponto que acabou atrapalhando as negociações na CCJ. Bom, eu estou aqui, nesse momento chegou aqui o deputado Rogério Marinho, está comigo, nós vamos conversar, eu daqui vou para uma reunião com o deputado Rodrigo Maia, onde nós também estamos conversando, né? O que é importante? Independente de quem seja o nome, que tanto o presidente quanto o relator estejam comprometidos, né, com o futuro do Brasil. Eu volto a dizer, a nova Previdência não é um projeto do governo Jair Bolsonaro. O governo Jair Bolsonaro terá maior e menor dificuldade com ou sem a reforma, né? Agora, o que é a reforma? A reforma é o passaporte para o país chamado Brasil encontrar o equilíbrio fiscal. São 50 bilhões por ano de desequilíbrio. Mas serão do Centrão, ministro? Só nos tira essa dúvida. Serão do PP? Vai ser do PR? Não sei. Isso não cabe ao governo. Essa decisão caberá ao presidente da Câmara dos Deputados e nós estamos dialogando para que qualquer nome que seja indicado de qualquer partido tem que ter um compromisso muito importante, que é o compromisso com o Brasil. Eu volto a dizer, o portal da prosperidade, do emprego, de um novo Brasil que todos nós desejamos, ele passa pela aprovação da nova Previdência, porque abrirá as portas do país para o investimento interno, investimento externo em larga escala, e o Brasil vai entrar numa espiral positiva de crescimento como a gente nunca viu. Então, é isso, não é o governo Bolsonaro, não. É para o país Brasil, é algo para nós, brasileiros e brasileiras. É por isso que ela é tão importante, por isso que a gente está tendo todo esse cuidado, toda essa atenção. Quem for o nome, será um nome a favor do Brasil. Ministro, eu teria uma série de outras perguntas para o senhor desenvolver mais esse assunto da reforma, mas eu sei que foi acordado... Podemos combinar um outro momento. Vamos combinar, sim, sem dúvida. Eu estou premido aqui pela minha agenda. E assim, vamos fazer justiça. O senhor disse isso antes da entrevista mesmo, para a nossa produção, que teria pouco tempo. Eu tenho uma última pergunta para o senhor, para nós encerrarmos aqui. Essa questão que envolve o filho do presidente Carlos Bolsonaro nas redes sociais, fazendo ataques pessoais diretos ao vice-presidente general Hamilton Mourão. O que está por trás disso, ministro? E como é que o governo enxerga isso? Olha, eu tenho caracterizado
esse período, vamos dizer assim, dessa experiência que eu estou tendo no Poder Executivo, em ser o apaziguador, né? Em ser aquele que procura pacificar e ajustar. É claro, vamos voltar para o futebol. Quantas vezes a gente vê no treino do Grêmio, no treino do meu Inter, né? Que daqui a pouco uma canelada sai mais forte, um choque na disputa pela bola, o pé vai por cima. Isso acontece, né? Porque isso é natural das relações humanas. Mas virou batalha então, campal, né? Batalha campal. Uma canelada vem sendo dada há muito tempo já, né? Seria caso de cartão vermelho na sua analogia do futebol. Nós temos que ter paciência. Não, o cartão vermelho que gosta é o PT. O nosso pode ser o amarelinho mesmo. Mas, de qualquer maneira... Pro filho do presidente? Nós estamos fazendo os ajustes aqui, nós estamos conversando, as coisas vão se ajustar. Esse time vai ser campeão a favor do Brasil e o tempo tem provado. Mas esse tipo de ataque está prejudicando, esse tipo de ataque está prejudicando e criando divisões dentro do governo, porque ele está atacando diretamente a honra, inclusive, do vice-presidente da República. Olha, Escola, não, a gente consegue, vamos dizer assim, em times de futebol, entender que em alguns momentos, em algumas circunstâncias, na disputa, ou por uma posição, ou por uma condição de liderança, o que acontece? Tem os desacertos. Mas aí o capitão Bolsonaro é bom capitão de time, ele consegue ajustar tudo. Ontem fizemos uma reunião maravilhosa do Conselho de Ministros com o presidente e o vice-presidente lado a lado, brincando, sorrindo, um ajudando o outro na condução da reunião. O senhor acha certo o que o Carlos Bolsonaro está fazendo? Não me cabe julgar. Me cabe. Mas é ruim para o governo? É ruim para o governo, ministro? Eu volto a dizer com muita serenidade, com muita tranquilidade. Nós chegamos aqui, estamos tendo esse conjunto de vitórias a favor do Brasil, ajustando o time. Eu tenho certeza que a afinação do time vai estar perfeita na hora certa. E a hora certa é o dia de votar a nova Previdência lá no plenário da Câmara. E nós vamos, ministro, ontem lá na CCJ, alguns deputados diziam que podia ser um recado do presidente Bolsonaro via Carlos Bolsonaro para o general Mourão. É isso? Ou o Carlos Bolsonaro está falando por ele mesmo? Cada um de nós, com as nossas redes sociais, escreve o que quer, diz o que quer e ouve o que quer e o que não quer. Isso é assim. Isso faz parte da dinâmica das redes sociais, que todos nós estamos aprendendo a trabalhar. Lembra quando elas surgiram lá em 2013, eram os 10 centavos, depois isso evoluiu, 2014, 2015, 2016, permitiu o impeachment da presidente Dilma, depois veio a eleição do ano passado, as redes sociais catapultaram e permitiram a mudança verdadeira do Brasil. É assim, mas todos nós, enquanto pais, né, e eu sou pai de muitos filhos, e já netos também, então o que acontece? A gente vê a gurizada mexendo, às vezes... Mas o seu filho que é deputado não faz isso. O seu filho que é deputado, seu filho que é deputado estadual não faz isso. Aliás, age com muita responsabilidade. Mas todos nós estamos aprendendo a lidar com isso. Inclusive também os meios de comunicação. Veja como surgiram as redes, o rádio vai acabar. O rádio se reciclou, se remodelou e hoje é um veículo fortíssimo que, casado com a rede social, talvez seja aquele que mais toque o coração das pessoas. Eu, por exemplo, ouço as rádios do Rio Grande do Sul todo santo dia, né? Ouço vocês, acompanho, né? Por quê? Porque vocês criaram um jornalismo instantâneo, completamente diferente. E esse é o grande mérito, esse é o bonito da evolução da humanidade. Obrigado pela audiência. Nós estamos na mesma linha aqui, aprendendo a evoluir. Obrigado pela audiência, mas então o senhor está dizendo que o filho do presidente precisa evoluir. Não estou dizendo isso, não. O que eu estou dizendo é que todo mundo tem o direito de externar sua opinião. Se eventualmente uma opinião ela diverge ou causa alguma circunstância dentro, por exemplo, de uma equipe que trabalha numa empresa, num time de futebol, no governo, cabe a gente administrar isso, é o que nós estamos fazendo. O que importa qual é? É botar a taça no armário e essa a gente vai botar. Ministro Onyx Lorenzoni.